Olá pessoal, nossa aula de hoje, o nosso vídeo é sobre o livro de Gênesis. Já conversamos sobre o Pentateuco, sobre o processo de formação do Pentateuco, esse processo de composição dos livros que formam a Torá, a lei de Israel. Hoje nós vamos conversar sobre especificamente o livro de Gênesis. E para isso a gente vai fazer uma recapitulação em alguns momentos sobre questões que já vimos nas nossas reflexões sobre o processo de composição do Pentateuco. Em certo sentido, o que ocorreu no Pentateuco como um todo, em particular, ocorreu também no livro do Gênesis. Bom, a palavra Gênesis é uma palavra grega que significa origem, nascimento. Olha, os livros da Bíblia hebraica, eles não tinham um título propriamente. A primeira palavra do livro, no caso, no livro de Gênesis, a primeira palavra hebraica é Bereshit, no princípio, ou em princípio, era utilizada para designar, para classificar o livro, para indicar o seu nome, digamos assim. Quando esse livro foi traduzido para o grego, utilizou-se a palavra Gênesis, que é a palavra origem e que dá nome ao livro e que ficou conhecida, digamos, mundialmente por esse nome. Uma outra coisa importante de se destacar é que a ideia de Gênesis, a ideia de origens, ela é a ideia, digamos, que permeia o livro nos seus 50 capítulos. Não apenas a origem do mundo, do universo, mas também a origem da história, especialmente a história de Israel, com algumas figuras chaves da vida, da tradição e das memórias, digamos, mais antigas do povo de Israel. Todos os povos, em algum momento, se perguntaram, por exemplo, de onde nós viemos, quais são as nossas origens, quem são ou quem foi o fundador do nosso povo, qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro. Enfim, em algum momento em que há necessidade de reforçar a identidade de um povo, ocorre também a necessidade de fazer essas perguntas e de aprofundar essas questões de modo que isso possa se tornar básico, a fonte inspiradora para as memórias de uma determinada população. Essas perguntas têm a ver naturalmente com momentos muito difíceis pelos quais o povo passa, especialmente. No caso do povo de Israel, isso tem a ver particularmente com o exílio da Babilônia. Nós já conversamos isso algumas vezes e insistimos no fato de que o exílio foi um momento de profunda transformação da vida de Israel. Eu costumo dizer que é um momento de formação de Israel como identidade, digamos, nacional, um povo se reconhece a partir do exílio da Babilônia. Obviamente que o exílio que desorganizou totalmente a nação, ele fez com que a reorganização do pós-exílio buscasse inspiração, fonte, memória, história no pré-exílio. Então essa combinação de olhar para frente, reconstruir e dar rumo para a nação, eles fizeram isso buscando naturalmente as memórias do passado. O povo de Israel, na sua reflexão interna e no confronto com outros povos, religiões, culturas, colocou para si próprio estas questões sobre as suas origens, sobre, enfim, o sentido de ser daquela nação. O Gênesis, nesse sentido, é o livro das grandes interrogações e, ao mesmo tempo, de respostas muito profundas, não apenas do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Isso é muito interessante, porque Israel, ao olhar para a sua origem, procura colocá-la em conexão, em comunhão com a origem de todo ser humano, a origem de toda a humanidade. Por isso se diz que é um livro, que o livro de Gênesis é uma espécie de grande pórtico, uma grande porta de entrada da Bíblia, né? Pois de algum modo ele resume,
ele sintetiza como um sumário inicial a totalidade do que há na Bíblia, em termos de conteúdo, de teologia, enfim, sobre a beleza da Escritura. Olha, o Gênesis engloba também uma grande parte da própria história de Israel, desde as origens dos patriarcas até a chegada desse povo ao Egito, lá naqueles textos sobre o ciclo de José que vai para o Egito, e depois os irmãos que vão atrás da terra do Egito quando ocorre uma fome muito severa em Canaã. Bom, o livro de Gênesis ele é dividido, classicamente, pelo menos em 2 grandes blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, a história das origens. Ali a gente tem a criação, no capítulo 1, o Éden, no capítulo 2, aquele momento em que ocorre a desobediência de Adão e Eva, no capítulo 3, a história dos irmãos Caim e Abel, no capítulo 4, nós temos o dilúvio, dos capítulos 6 até o capítulo 9, a recriação a partir de Noé, a Torre de Babel, e uma genealogia final que chega até os textos sobre Abraão. Sobre Gênesis 1 a 11, eu gostaria de recomendar para vocês um livro que eu gosto muito, li há muitos anos atrás, chamado Projetos de Esperança, meditações sobre Gênesis 1 a 11. O autor é o saudoso professor Milton Schwantz. Nesse livro, muito pequeno, é um livro de apenas 90 páginas, ele faz reflexões sobre os textos que estão de Gênesis 1 até Gênesis 11. É uma leitura exegética muito bem elaborada e muito conectada ao nosso tempo, às nossas demandas, às nossas necessidades, e uma visão de mundo muito humanista, porque coloca de fato o ser humano como o palco da revelação, a história como a revelação. Faz reflexões sobre genealogias, a genealogia da criação, as genealogias antes do dilúvio, depois da Torre de Babel, a genealogia que desembocará na figura de Abraão e assim por diante. Vale a pena uma reflexão sobre esse livro. Um outro livro bastante interessante também sobre essa primeira etapa do livro de Gênesis, de 1 a 11, mas especificamente sobre o capítulo 2 e sobre o capítulo 3, é essa obra do Frei Carlos Mesters, Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança, publicado pela editora Vozes. Nesse livro também bastante simples, uma leitura muito acessível, inclusive uma leitura, junto com o livro do professor Milton Schwantz, que serve inclusive para fazer estudos nas igrejas, classes de estudo bíblico, grupos pequenos. É um material muito, muito proveitoso nesse sentido. Ficam aí as 2 referências, 2 indicações para vocês. O segundo bloco do livro de Gênesis é a história dos patriarcas. Nós temos especialmente do capítulo 12 até o capítulo 50 a história de Abraão, Isaac, Jacó e depois as histórias em torno da figura de José. Basicamente, do capítulo 12 ao capítulo 23, histórias de Abraão. Os capítulos 24 a 27, Isaac. Isaac, na verdade, está em total conexão com Abraão e com Jacó. É como se fosse uma dobradiça, né? Que liga a figura do grande patriarca originário, Abraão, a Jacó, aquele que é o pai propriamente dito do povo de Israel. 12 a 23, Abraão, 24 a 27, Isaac, e 28 a 36, incluindo lá o capítulo 38, mais ou menos, que é a história de Tamar, nós temos o ciclo de Jacó, as histórias de Esaú, Jacó, todas as idas e vindas nesse grupo aí de praticamente 9 capítulos. E por fim, 37 a 50, as histórias de José, o penúltimo dos filhos de Jacó, que vai para o Egito e tudo mais. Essa estrutura, Gênesis 1 a 11, as origens, 12 a 50, os patriarcas, é uma grande estrutura sob a qual, debaixo desse guarda-chuva, há histórias menores no primeiro bloco e no segundo bloco. Basicamente, a história da criação, universalmente falando, e a história das origens de Israel, local, regionalmente falando. Muito bem.
Olha, esse esquema histórico-literário, ele se apresenta praticamente como uma obra-prima, né? É muito bem estruturado, não só do ponto de vista religioso, teológico, mas inclusive da estrutura literária. De fato, a história das origens aparece como um prólogo histórico, teológico, para a história de Israel, da humanidade. É como se houvesse uma grande porta, um grande portal, que é a história do ser humano como um todo, vista sob a perspectiva da fé, não é claro? E dentro desse universo, a história de Israel completamente conectada, comungando com a história da humanidade. Uma outra questão que a gente precisa fazer de reflexão é sobre as fontes, sobre os gêneros literários que nós temos no livro de Gênesis. Afinal de contas, de onde vem todo esse material? Né? O povo hebreu vivia numa região onde se cruzavam muitos povos, muitas civilizações, muitas culturas, especialmente ao sul, o Egito, e ao norte, a Mesopotâmia. Esse fato originou um intercâmbio cultural muito intenso entre esses povos. Os impérios, tanto no sul quanto do norte, assim como civilizações da Fenícia, da própria Canaã, não é? Eles são a fonte literária para os escritos de Gênesis e do Antigo Testamento de uma maneira geral. Significa que o Antigo Testamento copiou esse material, mas reelabora, se inspira, reescreve e reinterpreta, sobretudo, toda essa gama de escritos e de tradições orais que havia desses povos. É inegável que nos 11 primeiros capítulos se encontram muitos elementos dessas culturas, inclusive referência, alusão a certos mitos da Suméria antiga, da Babilônia, de Ugarite, especialmente os poemas sobre a criação do mundo, o Enuma Elish, e outros textos que a gente percebe sua presença, pelo menos os seus motivos, os seus enredos, nos textos de Gênesis 1 a 11. O poema de Gilgamesh também está presente no relato do dilúvio, por exemplo. Muitas vezes, os autores de Gênesis se colocam com uma polêmica aberta com essas histórias de povos não hebreus, de povos, digamos, não tementes ao mesmo Deus que o Deus de Israel, como é os capítulos 1 e o capítulo 2. Há uma história linda, por exemplo, que faz referência, o professor Milton Schwantz comenta isso de forma muito clara aqui no livro Meditações sobre Gênesis 1 a 11, Projetos de Esperança. Ele diz assim, a criação em Gênesis 1 é a criação da luz, originalmente. E somente depois, no quarto dia, os luminares que governam o dia e a noite, sol e lua, portanto, sem dar nomes a esses luminares, é que são criados. Quem são o Sol e a Lua? São divindades, ou pelo menos a representação material das divindades da Babilônia. Quando na Babilônia, exilados, os povos, as pessoas de Israel, dizem que Javé, o Deus de Israel, criara Sol e Lua, em outras palavras, ele está dizendo, olha, o nosso Deus criou o Deus de vocês. É uma reflexão, uma apologética teológica muito intensa entre esses povos e muito criativa, inclusive. Outra questão fantástica, se a gente pensar sobre essa perspectiva, é o fato de que Israel está dizendo, nada que existe é Deus, apenas Deus é Deus. Tudo que há é criatura de Deus, mesmo aqueles que parecem com divindades, com poderes sobrenaturais, não o são. Isso relativiza todos os poderes, inclusive dos impérios, dos imperadores, dos sacerdotes. Todos são efetivamente criaturas. É, digamos, o eixo da teologia da criação em Israel. Olha, sobre a história dos patriarcas, essas histórias acolheram lendas, sagas, referências a, por exemplo, uma divindade cananeia que praticamente era o nome que se dava ao Deus do Antigo Testamento em muitos textos. A divindade El Shaddai, El Tsebaot, enfim, El Elyon e assim por diante, que faziam parte da cultura, do patrimônio cultural dos santuários cananeus, na terra de Canaã, portanto, terra do povo de Israel.
Encontramos igualmente pequenos fatos alusivos a convívio com os povos vizinhos. No que se refere à origem dos patriarcas, há relatos sobre os antepassados tribais, heróis antigos, genealogias ou listas de patriarcas, no capítulo 5 de Gênesis, no capítulo 10, e outras histórias que pretendem explicar a origem dos povos, povos em geral, Israel em particular. Por isso esse livro tem gêneros literários muito variados. O primeiro gênero literário que vale a pena a gente destacar é a lenda. É o mais comum e consiste em produzir um relato a partir de um fato real, a partir de um nome de uma pessoa ou o nome de um lugar. Há lendas que nós chamamos de lendas etiológicas, que pretendem explicar no passado a causa de qualquer fenômeno, de qualquer acontecimento do presente. Um belo exemplo que a gente tem na Bíblia é a lenda etiológica da destruição de Sodoma e Gomorra. Há ainda lendas etiológicas para explicar a origem de nomes de pessoas. Para Isaac, que significa sorrir, né? Isso está lá, por exemplo, em Gênesis 18, em Gênesis 21. Um outro texto, um outro gênero, além da lenda, é a genealogia, uma lista de nomes que recua o mais distante possível no passado até chegar ao presente. Na verdade, ela parte do presente, por exemplo, e vai para o passado, ou do passado para o presente. É uma espécie de memória familiar, tribal, e que identifica povos do presente com grupos, famílias, tribos, antepassados comuns do passado. Pretende justificar o aspecto jurídico, certos acontecimentos, privilégios de uma classe social, por exemplo, ou de um determinado grupo. É a intenção da genealogia preencher esse imenso espaço que há entre a criação e a história do povo cananeu, a história do povo hebreu. Imagine que a gente está tratando de uma história geral, não é? Lá no início, e depois a gente precisa afunilar isso para chegar na história de Abraão. As genealogias fazem perfeitamente esse trabalho, esse material. E além de lendas e genealogias, há também as sagas. Né? São histórias antigas, né, de vários tipos literários, luta por poços de água, guerras entre tribos, história de famílias, determinados acontecimentos que envolvem um enredo e que são contados nesse gênero literário que nós chamamos de saga. Também nós encontramos no livro de Gênesis o mito ou a linguagem mítica. Nós sabemos que os autores de Gênesis combateram alguns mitos em um determinado sentido, na medida em que esses mitos serviam para legitimar reis, sacerdotes, como divindades ou filhas de divindades, como acontecia em povos vizinhos a Israel. Nesse sentido, houve um combate de mitos. No entanto, para falar dos grandes problemas da humanidade, eles não deixaram de utilizar a linguagem e certos elementos mitológicos, né, que estavam à disposição no seu tempo, como a criação do homem a partir do barro, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, sobre o mito da serpente e tantas outras linguagens simbólicas, metafóricas, que dizem de maneira muito mais profunda do que a linguagem linear da razão. Certa vez, perguntando a um professor sobre o valor do mito, ele diz assim: o mito é uma história que não aconteceu, porque acontece sempre. Ou seja, eu não consigo localizar historicamente o mito no passado, mas eu consigo identificar na existência humana do indivíduo e da coletividade da espécie humana, o mito está sempre presente. Todo esse material foi colecionado de forma muito lenta, paulatina, gradativa, e a partir dessa coleção desse material, houve a composição dos textos. Primeiro surgiram pequenos conjuntos à volta de um santuário, por exemplo, de um acontecimento, de um personagem, e essas tradições em torno de um lugar, de um santuário, de uma pessoa, foram transmitidas oralmente ao longo de muitos séculos. Quando aparece a escrita, essas tradições são fixadas em alguns documentos. Com a queda do Reino do Norte, no finalzinho do século VIII, essas tradições são levadas para Jerusalém.
E no período do exílio, quando Jerusalém é destruída, essas tradições, tanto do norte quanto do sul, elas são aproximadas e a partir delas são registradas as memórias do povo de Israel. Uma outra questão que é muito importante quando a gente fala sobre o livro de Gênesis é sobre a teologia, ou seja, sobre as interpretações possíveis a partir da leitura desse primeiro livro da Bíblia. Olha, apesar de conter muitos elementos históricos, que tem a ver assim, com as origens de Israel, históricos no sentido antigo desse termo, não no sentido científico, historiográfico, o Gênesis é uma obra essencialmente religiosa, teológica, que procura responder aos problemas angustiantes. Em outras palavras, por que é que chegamos no exílio? Por que é que a terra prometida fora perdida? O rei que nos governa já não está mais sobre nós. O templo que construímos como morada de Javé já não existe mais na nossa terra. Ou seja, um ponto de interrogação gigante vivia na memória dessa população. Por que chegamos até onde chegamos? Por trás das histórias do Gênesis, contém esses grandes temas teológicos sobre a terra, sobre a identidade do povo, sobre a aliança com Javé. O Gênesis contém os grandes temas teológicos, não somente do Pentateuco, da Bíblia de uma maneira geral. A aliança com Deus, com a humanidade, o pecado, a nova promessa, uma nova aliança, a promessa da terra prometida, a bênção de Deus garantindo perenidade, preservação do povo de Israel e também, obviamente, a questão do monoteísmo, a adoração de Israel em relação a um Deus, Javé. O Gênesis não foi redigido para escrever a história, mas para dizer que Deus é Senhor da história. Não é um livro de história, é um livro de fé nesse sentido. Por isso é essencialmente um livro teológico, um livro de catequese, mesmo nos 11 primeiros capítulos, em que não há uma preocupação histórica, científica, tampouco no sentido que nós usamos atualmente. Assim, estas formas literárias não correspondem a nenhuma das nossas categorias clássicas e não podem ser julgadas à luz de gêneros literários que os gregos, os latinos e as populações, as civilizações modernas utilizam. Ler Gênesis 1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, pensando que isso é ciência e que isso fala sobre a origem do universo do ponto de vista físico, químico, biológico, ou que seja uma aula de cosmologia, de física, não é. É um livro teológico. Todos os grandes temas teológicos do Gênesis, eles foram relidos, reinterpretados, atualizados, como faz a teologia, pelos cristãos, à luz de Jesus Cristo. Os grandes personagens do Gênesis, Abraão, Eva, Noé, Adão, outros patriarcas depois de Abraão, aparecem frequentemente no Novo Testamento para lembrar aos cristãos que há uma única história da salvação. Há uma conexão. A história de Jesus e da Igreja de Jesus, ela está plenamente conectada com a história das origens de Israel e das origens da humanidade. Por isso, por exemplo, o Apocalipse, ele termina, o último livro da Bíblia, ele termina, de certa maneira, fechando um arco e voltando a simbolismos da árvore da vida, por exemplo, que estão presentes lá no livro de Gênesis. Vale a pena fazer uma leitura do livro de Gênesis sob essa perspectiva, sem ficar procurando explicações científicas que não estão lá. O Gênesis não é um livro de ciência, ele é, isso sim, um livro de fé. Um abraço, pessoal!